Escalações confirmadas, vamos a elas aqui no Sport TV. Fluminense jogando com Diego Cavalieri, número 12. Bruno é o número 2, Gum 3. Ao lado dele, Digão com a número 13, Carlinhos, a lateral esquerdo, número 6. Gum e Digão muito criticados. A proteção, Edinho tem a 5, Jean é o número 7. Deco está de volta com a 20, Wagner é o número 19. Na frente, Rafael Sobis, 23. E Fred, número 9. Esse é o time de Abel Braga. Vamos agora ao Vasco. Dorival Júnior, há 2 semanas no comando, escalou o Vasco. Diogo Silva, uma indicação de Carlos Germano, era o terceiro goleiro. É o titular, número 25. Ney tem a 4, Jomar 28, Rafael Vaz é o 18. Garoto Henrique estreia no time de cima, 37 é a camisa do Henrique. 84, Sandro Silva, 17, Wendel, 10, Pedro Ken. E hoje o Juninho vai jogar um pouco mais adiantado, Juninho número 8. Na frente, Éder Luiz com a 7 e André número 9. Esse é o time do Vasco. Vamos confirmar a arbitragem. Ele é Marcelo de Lima Henrique, o juiz do jogo. Marcelo de Lima Henrique é o juiz. Taibert Pedrosa é o assistente número 1. Luiz Oliveira, 2. Rodrigo Sá e Wagner Magalhães ficam atrás dos gols. Quase tudo pronto para o início do jogo. A partida vai começar com algum atraso, um atraso de quase 7 minutos. Fluminense e Vasco aqui no Maracanã, em HD, em alta definição para você em todo o país. Marcelo de Lima Henrique confere os últimos detalhes. Vamos agora para o primeiro tempo aqui no Sport TV. Saída do Fluminense. Tá animada aí o André. Vamos para o jogo. Apita o juiz. Começa o primeiro tempo. Saída do Fluminense, são os primeiros movimentos. Lançamento longo do Jean, buscando uma jogada ensaiada aqui com o Gum na esquerda. Jomar fez o corte para o Vasco. Carlinhos manda para frente. Sobra na entrada da área, mais uma vez é do Vasco. Mandou para frente ali o Rafael Vaz. Vasco bota na grama. Wendel abrindo na esquerda. Henrique, apenas 19 anos. Trocando passes o time do Vasco. Henrique mais uma vez. Wendel. Juninho tocou na bola, tentou passar no meio de 2. Caiu, foi desarmado, tá valendo o lance. A bola do Fluminense. Wagner. Chamando o apoio de Carlinhos pela esquerda. Jean. De novo Wagner. Encara a marcação, faz o cruzamento, a bola vem na entrada da grande área. Rafael Vaz tirou de cabeça. Sobra do Fluminense com o Bruno. Vem para a entrada da área. Deco acabou errando o passe. E a bola tocada em profundidade. O Vasco tem a velocidade do Éder Luiz, sempre uma arma perigosa. Bola recuada para Diego Cavalieri. Está jogando Edinho. Temos 1 minuto no primeiro tempo. Você ligado no Sport TV acompanhando o Fluminense e Vasco de volta ao Maracanã. Essa é a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Edinho. Carlinhos dispara aqui pela esquerda. Foi lançado nas costas do Ney. Proteção do Jomar. Carlinhos ganhou, tenta o drible. Acredita o Fluminense, chute por baixo. A bola fica com o Diogo Silva. Numa falha terrível do Jomar, quase o primeiro gol do jogo. Brincou ali na frente do Carlinhos. A bola já tinha passado pelo Diogo Silva. Aí você vê Éder Luiz. Mais uma vez um lance para você, um lançamento nas costas do Ney. O Jomar chega, faz a proteção. Carlinhos ganha, dribla. Chegou batendo o Sobis. E a bola cortada pelo Rafael Vaz. Wagner. Caiu, chamou a falta marcada. Juninho derrubando Wagner. Fluminense já cobrou, Fred. Deco. Bruno. Tenta o balão, tenta o lençol, consegue o cruzamento. A bola ficou forte demais para Sobis. Ney no peito. E a bola fica com o Diogo Silva. Luiz,
Janaína. A gente viu de tanto o Juninho Pernambucano quanto o Deco falando que já tinham conhecido o Maracanã Novo na final da Copa das Confederações. Vem o Fluminense, Fred ajeitou para trás. Bola tocada na direção do Wagner. Sobe e errou o passe. O Vasco está jogando mal de novo. Henrique. Volta a jogada com o Rafael Vaz. Fred chega na marcação. Rafael tenta o lançamento por baixo. Wendel. André desarmado. Fluminense começa o jogo com mais posse de bola, começa agredindo mais. Janaína, pode completar a informação. Pois é, eles que foram torcedores da seleção brasileira na final aqui da Copa das Confederações, hoje se inverteu. Hoje temos jogadores da seleção aqui torcendo por eles, torcendo por esse clássico. Daniel Alves e Thiago Silva, confirmados, estão aqui no Maracanã acompanhando esse clássico. Thiago até anunciou em rede social, postou a foto do ingresso. Thiago promete encerrar a carreira no Fluminense. 0 Fluminense, 0 Vasco. Digão. Bruno. Sobes deixando com Wagner. De novo o Rafael Sobes. Boa bola para o Bruno na direita. Marcação do Henrique, puxa para o meio, volta o lance. Deco, ótima bola para o Wagner, de costas para a marcação. O cruzamento, tentativa do Sobes, nem tirou de cabeça. Sobes dentro da grande área, ajeitou, bateu cruzado. Wagner não acreditou, a bola passou na frente do Fred e na frente do Wagner na jogada de Rafael Sobes. Acorda a torcida do Fluminense aqui no Maracanã. Veja o cruzamento do Wagner. Ney apenas raspou de cabeça, chegou no Sobes. Os dois foram companheiros no Internacional. E a bola chutada para fora. Diogo manda para frente. Sandro de cabeça para o lado. Henrique. Esse é o Wendel. O Wendel recebeu propostas, teve sondagens do futebol francês. Juninho, ótima bola para o Ney. Lá vem o Vasco com perigo pela direita. André pediu cruzamento, passou pelo André, passou também pelo Pedro Quem. Recolhe Gum. Deco. Saiu com bola e tudo, Deco. Posse de bola para o Vasco. Zero Fluminense, 0 Vasco. Pedro Quem girou, bateu pro gol. Tiro de meta para Diego Cavalieri na finalização do Pedro Quem. O Montoya treinou no time titular durante a semana, mas não foi regularizado. Com a entrada do colombiano Montoya, quem deve sair é Pedro Quem, que foi quem finalizou dessa vez. Você ligado na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. 0 Fluminense, 0 Vasco. Gum se atrapalhou, perdeu. A zaga do Fluminense tem errado muito. No jogo contra o Internacional, o Digão deu um gol de presente e o Cavalieri falhou no gol olímpico do Forlan. Henrique na reposição. Pedro Quem estava jogando com a 8, com a volta do Juninho, passou a usar a camisa número 10. Carlos Alberto foi dispensado. Posse de bola para o Fluminense. Maracanã reaberto para os clubes nesse domingo. Gramado perfeito, novo Maracanã, tá bonito. E lá vem o Fluminense para o ataque mais uma vez. Sobes perdeu. Pedro Quem, chamando o talento de Juninho Pernambucano. Boa bola. Pedro Quem. Éder Luiz. Nas costas do Ney. Juninho caiu pela direita, pediu e recebeu. Faz o cruzamento de primeira. Tirando o Digão. Jomar. Ganhou no alto do Fred. Sandro no peito. Wendel. Bonito. A torcida do Vasco gosta. Rafael Vaz. Dai para Ney. Pedro Quem cai pela direita, não recebe.
Sandro. Ney. Juninho. Wendel. Henrique. Fica um pouco mais com a bola no pé o time do Vasco. Rafael Vaz. Jomar. Juninho. Sandro. De novo Jomar. Troca passes o Vasco. De novo Jomar. Bola acaba não chegando no Éder Luiz. Fica fácil para Diego Cavalieri. Paulo César Vasconcelos. 8 minutos com um Fluminense mais presente na área do Vasco do que o contrário. E por quê? Porque tem o time mais bem arrumado, porque está fazendo uma movimentação de bola melhor. Só agora, nessa última jogada, que o Vasco conseguiu trocar 4 passes seguidos. Wagner pela direita. É perigoso o ataque do Fluminense. Diogo sai do gol. Soco do Diogo Silva. Sobra na entrada da área. Deco de primeira na direção do Fred. Ney tira de cabeça. A bola continua na entrada da grande área do Vasco. Esse é Carlinhos. Todas as emoções do Brasileirão, sempre com transmissões especiais. Carlinhos na linha de fundo, tem cruzamento na entrada da pequena área. Jomar tirou. Em alta definição, comentários de Paulo César Vasconcelos. Olha o Fred aí. Reclamando. Falando ali com o Jomar. Sobrou ali um empurrão do Jomar. Sobis, travado na hora do cruzamento. É escanteio para o Fluminense. E o Fred continua batendo boca. Quase 10 minutos no primeiro tempo. Sobis batendo escanteio. A bola vem fechada na entrada da pequena área. Passou pelo Diogo Silva. Tiro de meta apenas para o Vasco. Veja aí o cruzamento do Rafael Sobis. Ela foi tocada de cabeça de leve ali pelo Carlinhos. Mas saiu muito mal o Diogo Silva. Você viu na repetição que ele não achou nada. Tá mais para o Digão, mas o Juninho acredita. Digão recua. Cavalieri. Passamos dos 10. Esse é o Brasileirão 2013 para você. Nem tem a bola dominada. Jomar. Rafael Vaz. Fred está sentindo. Fred recentemente fez 2 gols aqui no Maracanã na final da Copa das Confederações, na vitória, na ótima vitória, na excelente vitória sobre a Espanha. Tá caído aí Fred. Partida interrompida no Maracanã. Quarta-feira tem decisão da Libertadores, Atlético e Olímpia. Transmissão ao vivo do Sport TV a partir de 8h50. 1 hora antes da bola rolar. Sem nenhum intervalo, 8h50. Ao vivo no Sport TV, Atlético Mineiro e Olímpia. Samuel e Rainer no aquecimento. Era que demora também para entrar a maca e tirar o Fred de campo, né? Nós temos aí 11 minutos de jogo, Luiz, em que o Fluminense trabalhou mais. Olha aí, você está vendo, foi nesse lance aí, uma disputa com o Jomar, que depois gerou, em que o Jomar deu um tapa no rosto do Fred. O lançamento do Deco. Acompanha aí, ó. O Fred segura a camisa do Jomar. Na sequência do lance, você vai ver agora a mão direita, ó, do Jomar dando um tapa no rosto do Fred. Fred ficou reclamando, veja aí, tem um tapa no rosto. Aparentemente não foi muito forte. Pode ter pegado no olho. É isso, ele está sentindo o olho, Luiz. Sai de campo o capitão do Fluminense. Vamos confirmar as opções nos bancos do Fluminense e do Vasco. Daqui a pouquinho a gente confirma os bancos para você. Fluminense tem Cleber, Leandro Eusébio, Diguinho, Felipe, Marcos Júnior, Rainer, Wellington Silva, Samuel e Fábio Braga. Wagner faz o corte. Daqui a pouquinho a gente confirma o Vasco. Deco. Sobis pediu na frente. Partida interrompida, amarelo para Juninho. Parou o lance, amarelo para Juninho Pernambucano. Chegou na dividida, chegou atrasado.
Falta no Wagner. Para amarelo, Paulo César? Não, na minha opinião, não. Ele não teve a intenção de atingir o adversário. Certo exagero do Marcelo Henrique. Fred em campo já, Luiz. Wagner está sentindo? Me parece que ele tomou um tostão ou uma paulistinha. Essa joelhada do Juninho. Não, ele está sentindo ali o quadril, na verdade. Está sentindo mais em cima. Mas revendo o lance, continuo sem entender que essa jogada foi para cartão amarelo. O cotovelo do Juninho. O Marcelo Henrique é um árbitro muito rigoroso, né? E às vezes isso tem até um caminho a ser seguido que não permite recuos. Vamos trazer para você as opções do Vasco, as opções de Dorival Júnior. Os reservas do Vasco são Michel Alves, Abuda, Felipe Souto, Felipe Bastos, Fábio Lima, Robinho, Edmilson e Tenório. Zero a 0 Fluminense e Vasco. Os dois times precisando muito da vitória já nesse início de Campeonato Brasileiro. Ney sai com a bola dominada, o juiz entende que não houve falta no Sobis. De novo Ney. Andou improvisado na lateral esquerda, está de volta à sua posição de origem. Wagner pronto para voltar. Passou pelo Deco. Sandro. No peito, na grama, chamando o garoto Henrique. Primeiro jogo do Henrique no time principal do Vasco. Wagner de volta. Passe errado para Pedro Quem. Rafael Vaz tocou de cabeça para frente. Bola chega no Carlinhos. Edinho. Trazendo com ele a marcação do André. Passa pelo Juninho. Fred. Wagner. Sobis. Carlinhos. Jean. Forçou demais com o Sobis. Tem aí o amarelo para o Sobis, porque ele deu um para o Juninho. Dá um para Sobis. Chegou atrasado na dividida com o Jomar. Mas pelo menos ele foi coerente. Da mesma forma que ele entendeu que o Juninho merecia amarelo, ele entendeu que o Sobis merecia. Eu achava que nenhum nem outro merecia amarelo. O Fluminense vem de 3 derrotas seguidas. Caiu hoje para a 12ª posição. O Fluminense com apenas 9 pontos. E o Vasco em 17º. Tivemos 3 faltas cometidas na partida e 2 cartões amarelos. André. Éder Luiz. Com a marcação do Carlinhos. Juninho. Protege bem. Toca com o André. Com habilidade, com talento, ele puxa para o meio. Sandro Silva. Wendel. Henrique. Chamando o Wendel pela esquerda. Ele aposta a corrida. Chega à linha de fundo. Faz o cruzamento que para no Edinho. Bobeou. Pedro Quem no cruzamento. Olha a chegada do Juninho. Gol! É do Vasco! Juninho! Na volta do Reizinho, na volta de Juninho! 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. O Wendel com a marcação do Jean. Edinho tirou mal. Pedro Quem girou, fez o cruzamento. A bola passou pelo Digão, chegou inteira no Juninho. Bateu firme, bateu no cantinho, sem chances para Cavalieri. Juninho, Vasco na frente. Vasco 1, Fluminense 0. Juninho Pernambucano. Paulo César Vasconcelos. Primeiro ponto, ali onde o Edinho tentou tirar, é para dar bico, principalmente se você não tem tanta qualidade assim, que é o caso do Edinho. Segundo, tá sabendo por que valeu a pena contratar esse jogador aí? Porque ele faz esse tipo de coisa. E por isso que o Éder Luiz o reverencia. Porque ele bate de chapa, como se diz na língua do futebol, e não vai errar. Tá bem colocado, vai mandar ela para fundo do gol, não vai mandar para cima, na arquibancada, enfim, em lugar algum. Valeu a pena. O Fluminense tinha uma organização melhor no jogo até esse momento, o Vasco nem tanto. Mas esse gol muda um pouco o andamento da partida. Bruno no cruzamento. Sobis, domina, de costas para marcação. Voltou a jogada, Jean chegou batendo. O Fluminense pede pênalti. Fred se desespera. Fred vai à loucura. A bola é do Fluminense mais uma vez. Sobis. Daí para Carlinhos.
Tem cruzamento, bola fechada na segunda trave e é escanteio. Henrique, último a tocar na bola. Bruno fechava com perigo na segunda trave, Henrique tocou. E o Fred não para de falar com o juiz. Digão está dizendo que pegou no braço. Preocupação para o goleiro Diogo Silva. É escanteio para o Fluminense. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Canta alto, canta bonito a torcida do Vasco aqui no Maracanã. Teve um nocaute ali, o Wendel foi empurrado. Não, a falta foi do Fred. Isso é questão para o Arnaldo até no Bem-Amigos. Não estava em jogo ainda, Paulo pois César. É, mas vale para o Arnaldo no Bem-Amigos segunda-feira. Agora sim, bola em jogo, cruzamento, bola fechada. (18 minutos no primeiro tempo. Deco na linha de fundo, ganhou o escanteio. Mais um escanteio para o Fluminense. Cobrança de escanteio na primeira trave, Carlinhos tentou. Ney se esforça, mais um escanteio. Cobrança mais aberta, Carlinhos! Bola para fora. Tiro de meta para o goleiro Diogo Silva, vai voltando aí o Gum. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense, reveja a cabeçada de Carlinhos. André. Bola mal tirada de cabeça, olha o lançamento. O Gum vacilou, na sequência o André caiu, não houve nada. Bola ficou com o Diego Cavalieri. Edinho. Wagner. Deco. Bruno. Já ficou esperando. Juninho. Pedro Quem. Bem aberto pela esquerda, Pedro Quem faz o cruzamento para a entrada da área. Ficou fácil para o Fluminense. Está jogando Carlinhos. Temos 20 minutos, primeiro tempo, passe errado. Ney ganha para o Vasco, Ney dribla bonito. Éder Luiz chamando o Ney mais uma vez. Passou pelo Jean, falta do Jean. Falta perigosa. Essa falta, sim, no meu modo de ver, seria mais para cartão do que os cartões recebidos pelo Juninho e pelo Rafael Sobis. Mas eu, quer dizer, é coisa da subjetividade. Eu entendo que esse foi um tipo de falta para cartão. Falta perigosa a favor do Vasco. E o Vasco tem a volta do Juninho, que é especialista em bolas paradas. Ele capricha no cruzamento, bola na pequena área. Corte foi do Edinho. Ney tentou ali uma bicicleta. Bola do Vasco mais uma vez. Bola de Henrique. Faz o lançamento para a entrada da área. Carlinhos faz a proteção, usa o corpo. Já subiu a bandeira. Posse de bola para o Fluminense. Luiz. Pois não, Guido. Um detalhe é que o Juninho, quando ele chegou na semana passada, ele cogitou, falou que pensou em encerrar a carreira. E aqui, no primeiro jogo, no retorno ao Vasco, ele marca um gol, escreve, portanto, mais um capítulo. Aí ele que disse que agora pretende encerrar no final da temporada. Estava voltando, marcado impedimento. Carlinhos faz o lançamento para o Wagner. Bola fácil para Diogo Silva. Luiz, o gol deu ao Vasco uma tranquilidade que até então ele não possuía. Por isso que o Fluminense estava com mais posse de bola, mais ordenado. O Vasco agora se sente um pouco mais seguro. Não precisa fazer esse tipo de saída, porque geralmente ele é muito pouco produtivo. Olha o que acontece. Mas tem mais condições de tentar botar a bola no chão, trocar passe, entrar pelos lados. Principalmente aqui pelo lado direito com o Éder Luiz e com o Ney, que tem feito uma boa dobradinha. O lançamento do Juninho foi errado, mas a matada, que categoria do Juninho. Juninho está jogando, está voltando do futebol americano. Estava jogando em Nova York. Wagner. 1 Vasco, 0 Fluminense.
Carlinhos. Fred pede o cruzamento. Carlinhos faz o cruzamento na direção do Fred. Edinho se estica, ameaça bater de longe no travessão. Pegou no travessão e saiu. Estava um pouco adiantado o Diogo Silva. Veja aí. Edinho arriscou. Quase o gol de empate. Bola no travessão. Nesse chute de Edinho. Um show de imagens para você em alta definição no Sport TV. Quarta-feira tem decisão da Libertadores. É imperdível. Atlético Mineiro e Olímpia. Quarta-feira, a partir de 8h50, nem o intervalo comercial. Vamos acompanhar a grande decisão. Deco chegou dividindo. Posse de bola para o Vasco. Deco. Rafael Vaz faz a proteção em cima do Fred. Wagner. Tocando com o Digão. Mais um lançamento longo, esticou para o Fred. Jomar tirou. O Fred foi para a agressão. Fred foi para o troco. Fred foi de braço. Vai ser expulso. Cartão vermelho para Fred. Ele veio para cima, veio para dar o troco no Jomar. Expulso o Fred. Ele vem e solta o braço. Soltou o braço. Ele quis no revide. A imagem é muito clara. Acompanhe. Olha, ele já vai olhando. Olha o braço. Não precisava fazer isso. Um jogador com a experiência dele, com o currículo dele, com o que ele custa para o clube, com o que ele foi para a seleção brasileira na Copa das Confederações, não pode ter esse tipo de atitude. Quando ele rever o jogo, quando ele rever o lance, ele vai aceitar que errou. Ele ficou irritado porque o Jomar o atingiu no rosto naquele lance anterior. Mas veja, ó, vai vendo, ele já viu que a bola, ele está só olhando para o Jomar agora. Ó. Olha como é que ele vai, olha o braço direito. Ó. Vai de encontro ao rosto do Jomar. Não tem outra alternativa para o árbitro. Acertou na aplicação do cartão vermelho. Já disse aqui, Marcelo de Lima Henrique é um árbitro rigoroso. Você pode concordar ou não concordar com certas atitudes dele. Não concordei com os dois amarelos, para o Juninho Pernambucano e para o Rafael Sobe. Concordo com esse vermelho e acho que o Fred, ao rever o lance, vai reconhecer que errou. Fluminense perde o seu artilheiro, a sua referência, o seu capitão. Fred expulso. Fred, o que houve ali, Fred? Não, eu virei o rosto ainda porque fiquei com medo do chute e o juiz me expulsou. Tem o Fred, Luiz. Fluminense com um a menos, perdendo o jogo. Paulo César Vasconcelos. Fica muito pior a situação do Fluminense. Basta o Vasco agora fazer isso com mais frequência, troca de passes. Coisa que o Fluminense tem feito até de uma maneira mais efetiva do que o Vasco, embora não haja um domínio de uma equipe sobre a outra. Mas o Vasco muitas vezes precipita a saída de bola. Se conseguir sair de forma concatenada, especialmente porque agora o Rafael Sobis, que antes estava atuando aberto, tem que fazer esse papel do centroavante, o Vasco vai levar uma certa... vai saber explorar a vantagem de um homem a mais. Fred expulso aos 25 do primeiro tempo. Seis faltas, 3 cartões no jogo, 2 amarelos e 1 vermelho. Juninho, autor do gol. Carlinhos se antecipa. Vasco vai se recuperando no Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Flamengo na última rodada. São 2 clássicos seguidos para o Vasco. O Fluminense vai chegando à sua 4ª derrota consecutiva. Deco. Dividiu. Sandro Silva. Bola mal tocada. Deco faz a roubada. Lá vem o Fluminense com Rafael Sobis. Deco fecha pelo meio, Wagner pela esquerda. Consegue o primeiro drible. Faz o cruzamento, forçou demais com Sobis.
Pedro Ken. Condição legal e é do jeito que ele gosta. Éder Luiz passou da linha da bola, perdeu algum tempo. André pede o cruzamento. Bola volta aqui no meio no Wendel. O Vasco tem uma a mais. Fred foi expulso aos 25 do primeiro tempo. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Sandro Silva. Daí para Ney. Éder Luiz. Voltando a jogada com o Jomar. Mais atrás com o Diogo Silva. Rafael Vaz. Esse é o clássico carioca que reabre o Maracanã e você acompanha em alta definição. 1-0 Vasco. André, de costas para a marcação, foi atropelado ali pelo Digão. Atropelado pelo Edinho, falta no André. Abelão se desespera aqui embaixo. Abel dizendo que não houve falta, que foi na bola. Digão toca na bola. E o Edinho no pé do André. Nesse momento que se perde a serenidade. O Abel tem que ter um pouco mais de calma. E o Marcelo de Lima Henrique falou o seguinte: se falar de novo, vai sair, apontando para os vestiários. Falta a favor do Vasco. É o Marcelo de Lima Henrique. Wendel busca o melhor posicionamento. O Deco na barreira. Juninho faz o cruzamento. Bola fácil para Diego Cavalieri. A última vez que o Fluminense perdeu 3 jogos seguidos foi em 2010, na chegada do Muricy, assim que o Muricy chegou. Edinho. Chamando o Bruno. Canta bonito a torcida do Vasco aqui no Maracanã. Bruno com a bola dominada, chamando o Deco. Pisou na bola, prendeu. Sobis voltou a jogada com o Jean. Carlinhos. Sobis cai pela esquerda. O Fluminense tem um a menos. Perde a sua referência na grande área. O Sobis saiu da grande área. Faz o toque na direção do Bruno. Henrique tira. André de costas para a marcação. Digão adiantou demais. Sandro Silva. Que drible espetacular. Para levantar a torcida do Vasco. Juninho. Wendel. Juninho. 30 minutos no primeiro tempo. 1 para o Vasco, gol de Juninho. 0 para o Fluminense. Garoto Henrique está amarrando a chuteira. Jomar volta a jogada com o Diogo Silva. Diogo Silva foi uma aposta do Carlos Germano. Germano conversou com o Dorival a respeito do momento dos goleiros do Vasco e indicou a escalação do Diogo Silva. E já jogou contra o Flamengo. Juninho. Rafael Vaz. Lançamento longo na esquerda. Juiz acha que o Henrique estava dentro do campo. O último toque foi do Henrique. Veja aí mais uma vez a jogada do Bruno com o Henrique. Ela pega por último no jogador do Vasco, pega no braço dele. Que drible, hein? Cadê a bola, Digão? Grande drible do Sandro Silva. E olha como o Maracanã tá bonito. Bonita imagem do tiro de meta cobrado por Diego Cavalieri. Temos quase 32 minutos. Paulo César Vasconcelos, depois da expulsão do Fred, você faria alguma alteração no Fluminense? Não, por hora você tem que fazer, manter a mesma formação, esperar chegar o intervalo. Rafael Sobis agora é quem atua pelo meio de campo. O Deco está aqui encostando mais no Rafael Sobis e continuar procurando jogar pelas laterais, como é o caso com o Bruno. Bruno. Rafael Vaz, na boa, tocando com o Wendel. Vasco tenta sair jogando no toque de bola. André. Rafael Vaz no lançamento para a velocidade do Éder Luiz. Edinho. Gum. Essa é a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco e Fluminense precisando muito dos 3 pontos. O Fluminense chegou a brigar pela liderança no início da competição. Quando perdeu para o Curitiba em Curitiba, se vencesse aquele jogo, seria líder do Campeonato Brasileiro. Deco. Vai caindo rodada após rodada o time de Abel Braga, o atual campeão brasileiro. Bola tirada pelo Rafael Vaz.
Bruno. Wagner. Procura alguém, faz o toque no meio para o Jean. Falta do Jomar. E o Deco cobra um cartão amarelo. Parecido realmente com o lance do Sobis. Exatamente, aí era para cartão amarelo mesmo. A cobrança dos jogadores do Fluminense faz sentido, porque é muito parecido com o lance do Rafael Sobis, em que ele aplicou cartão amarelo para o Rafael Sobis. Falta para o Fluminense, Deco na cobrança. Faz o cruzamento na direção do Digão. Cabeçada para a entrada da grande área. Carlinhos chegou antes do Wendel. Mas a bola é do Vasco. Vacilou Pedro Quem, perdeu para o Deco. Bruno. Ney tirando, não houve falta. André briga pela posse de bola. Jean sai com ela dominada. Mais um campeão da Copa das Confederações, tocando para Carlinhos. Passou pelo Éder Luiz. Passa pelo Ney. Passa de novo pelo Éder Luiz. Carlinhos faz a proteção. Passa pelo Ney. A bola está com Carlinhos ainda. O cruzamento. Juninho. Pedro Quem. Bota na grama. Sai jogando o Vasco. Dorival está pedindo calma. Está pedindo para o Vasco ficar com a bola. O Vasco tem uma enorme dificuldade, mesmo com um homem a mais, de trabalhar a saída de bola com tranquilidade. Só quando enxerga o Juninho. Aí sim, essa saída, essa transição ganha um pouco mais de qualidade. Então o Vasco está olhando aqui o Juninho, acompanhado de perto pelo Wagner. Mas se não tiver o Juninho, o Pedro Quem que recebeu agora, o Wendel, ele não tem trabalhado tão bem assim a bola. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Hoje é aniversário de 111 anos do Fluminense. Jomar. Esse é o Wendel. Henrique. Wendel. E tem gol na noite, tem gol na rodada. 0 Goiás, 1 para Portuguesa, Bruno Moraes. Aqui vem o Vasco com o Sandro no cruzamento. A bola ficou forte demais para o André. Pedro Quem ainda acredita. Bruno. Gum. Tem muito espaço aqui pela esquerda, Deco. Wagner. Rafael Sobis. Solitário aqui pela esquerda, volta a jogada. Wagner. Tenta o drible, prende. Levanta a bola na entrada da área. Lá vem Edinho, bateu pro gol! Mais uma finalização perigosa de Edinho. É tiro de meta para Diogo Silva. Reveja. E essa finalização acontece porque ninguém do meio de campo do Vasco percebe a aproximação do Edinho. É a segunda, em que ele recebe e finaliza livre. Preocupa, a marcação vascaína se preocupa muito com o Deco, com o Wagner, e está esquecendo de um volante que, quando entra no campo do adversário, já finalizou 2 vezes por estar livre. Luiz. André, de cabeça, boa bola pro Éder Luiz Cavalieri. Pois não, Janaína? Marcos Júnior, Samuel e Rainer, os 3 já foram para o vestiário antecipar o aquecimento. São as 3 opções ofensivas do Abel. Cavalieri sai jogando mal, a bola chegou no Carlinhos. Campeonato ainda muito equilibrado, o Vasco sai da zona de rebaixamento, vai chegando à 11ª posição. Passe errado, boa interceptação do Ney. Deixou com o Juninho. Tá o autor do gol. Éder Luiz. Ney. Temos agora 37 minutos, primeiro tempo de jogo aqui no Maracanã. Wendel. Rafael Vaz. Henrique. Wendel. Boa bola para o garoto Henrique. Ele era jogador de meio campo no juvenil. Passe errado. Digão. Edinho. Sobis. Edinho. Lá vem o Fluminense. Bola para Rafael Sobis. Wagner espera o cruzamento. Sobis prende a jogada. Chama Deco na entrada da área. Foi desarmado pelo Juninho. Sobis desarmado pelo Pedro Quem. Wendel para frente. Falta em Wendel.
Falta dura do Rafael Sobis, que já tem um cartão amarelo recebido aos 15 do primeiro tempo. Daqui a pouquinho, no intervalo campeão, os gols dos jogos das 4 horas. Toda a rodada para você. É a 8ª. Vasco vai chegando à 11ª colocação. O Fluminense vai permanecendo com apenas 9 pontos. 4ª derrota seguida do Fluminense. Wagner. Deco. Edinho. Rafael Sobis. Chamando o Deco. Edinho. Mais atrás com Carlinhos. Sobis. Edinho. Sobra do Vasco de Sandro Silva. Arrancou. Passou. Digão. Falta do Digão. Deco dá uma bronca no juiz. Você vê a imagem do Juninho Pernambucano, autor do gol. O Vasco até agora não conseguiu saber se aproveitar da vantagem de um homem a mais e desse homem a menos do Fluminense ser o Fred. Continua com muita dificuldade, exceto quando o Juninho participa, de se organizar de uma maneira mais objetiva. O Fluminense está bem distribuído na sua marcação, o que de certa forma dificulta o Vasco. Agora, esse Fluminense, quando sai, ele precisa que o Wagner, esse 19 que você está vendo aqui, ó, apareça mais. O Deco tem participado muito do jogo, mas até agora está pouco produtivo. O Wagner pode dividir essa missão com ele, não tem conseguido. O último toque foi do Carlinhos, desarmando o Juninho. Posse de bola para o Vasco. Pedro! Você ligado no Sport TV acompanhando em alta definição. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Falta a favor do Fluminense. Ficou na bronca aí o Pedro Quem. Isso é aquela falta que segura o calção do marcador e aí o assistente assinala e ele joga para a torcida como se nada acontecesse, como se nada tivesse feito. O Goiás empata. Gol de Renan Oliveira. Aqui André domina. Deixou com o Juninho. Daí para o menino Henrique. Wendel. Pedro Quem. Sandro Silva. Rafael Vaz. Jomar. Ney. Juninho. Falta do Carlinhos. O juiz falou Carlinhos, empurrou. Falta. Daqui a pouquinho no nosso intervalo campeão. Os gols dos jogos das 4 horas da tarde. Como reclama o jogador brasileiro, né, Nuno? Mais um lá. Ney. Jomar. Rafael Vaz. Tem o zagueiro do Vasco. Faz o lançamento na entrada da área. Subiu a bandeira, marcado impedimento. Nesta quarta você não pode perder a partir de 8h50. Tudo da decisão da Libertadores. Atlético e Olímpia. Ao vivo, direto do Mineirão. Você reviu a marcação do impedimento. Juninho fez o gol do jogo. Está orientando ali o capitão do Vasco, Juninho Pernambucano. Digão. Jean. Edinho. Ganhou do Wendel. Tocou a bola na frente. Tem espaço Wagner. Lá vem o Fluminense. Deco. Passou um pouco da linha da bola. Foi desarmado. Jomar tirou. Rafael Vaz. Vem o Vasco querendo o segundo. Condição legal. André bateu pro gol. Cavalieri. Defendeu Diego Cavalieri a escanteio. Veja mais uma vez. Contra-ataque do Vasco. André escolheu o canto. Bateu forte, bateu bem. Ótima defesa de Cavalieri. Só acha que ele não bateu tão bem assim, Luiz. Acho que ele chutou meio que o chão ali e o Cavalieri foi bem.
Luiz Roberto recebe Abel Braga e Paulo Roberto Falcão no Bem Amigos. Não perca. Segunda, 9 da noite, ao vivo no Sport TV. Abel e Falcão no Bem Amigos. Wagner. Bruno. Passou no meio de 2. O Fluminense tem um a menos desde os 25 do primeiro tempo, quando o Fred foi expulso por agressão ao Jomar. Bola equada para Diego Cavalieri. Luiz. Guido. Todo o banco do Vasco reclamou aqui naquele lance que o Diego Cavalieri teria tocado na bola e foi reclamar com a arbitragem. Aqui eles disseram que foi o árbitro principal que não viu. Tocou, nitidamente tocou na bola. Deco. Vamos caminhando para o fim do primeiro tempo. Deco. Edinho. Deco. Jean se desloca. Pede, recebe na entrada da grande área. Lá vem Fluminense. Wagner bateu pro gol. Sport TV, o canal campeão. Vamos caminhando para o fim do primeiro tempo aqui no Maracanã. Ney tem a bola dominada. Teremos mais 2 minutos, Luiz. Vasco 1, Fluminense 0. Ney. 44, primeiro tempo. Juiz prometendo o jogo então até 47. Juninho. Rafael Vaz. Boa bola, condição legal. Pedro Quem, André pediu. É perigoso o ataque do Vasco. A bola foi tocada para a entrada da área. Wendel. Sobre o gol do Fluminense. Daqui a pouquinho no nosso intervalo campeão, os gols dos jogos de 4 horas da tarde. Fluminense e Vasco voltam a jogar no Maracanã. Teremos mais 2 minutos no primeiro tempo, subiu a placa. Teve mosaico, tem festa da torcida. E a do Vasco tá feliz. Falta a favor do Fluminense do capitão Deco. O Fluminense tradicionalmente é forte no jogo aéreo. Gum e Digão vão tentar a cabeçada. Tem cruzamento. Bola vem na segunda trave. Com 1 a menos, a sobra do Vasco. O Fluminense tem 1 a menos. Está jogando o Vasco com o Wendel. Pedro Quem abre na esquerda. Sandro acompanha pelo meio. Pedro Quem. Procura a melhor opção. Toca com o Henrique. Sandro Silva. Henrique. Pedro Quem. Se reequilibrou. Caiu na entrada da grande área. Falta muito perigosa. Dali o Juninho adora. Dali foi ingênuo o Wagner, porque o Pedro Quem, o que ele queria era a falta. Ele ficou chamando essa falta. Na primeira ele escapou. Ele queria ter sofrido a falta aí. Não sofreu. E o Wagner já vai em cima com o braço direito. Pega no ombro do Pedro Quem e o desloca. Acompanha o lance, ó. Já vai para fazer a falta. Pode ser um grande momento a favor do Vasco na cobrança de Juninho. Preocupação para Cavalieri. Um dos grandes cobradores do mundo na sua geração. Juninho Pernambucano batendo falta para o Vasco. Aí a barreira do Fluminense formada. Preocupação para o torcedor do Fluminense. Juninho na cobrança. Ele olha a bola. Cavalieri quase no meio do gol. Falta perigosíssima. Juninho bateu. Subiu demais. Bateu mal. Nenhum perigo para Cavalieri quando o juiz apita o fim do primeiro tempo. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Os jogadores do Fluminense estão ali conversando com Marcelo de Lima Henrique. Fred foi expulso aos 25 da primeira etapa. Juninho marcou o gol do jogo. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Começa agora o nosso intervalo campeão daqui a pouquinho. Temos os gols dos jogos que começaram às 4 horas. O Digão está ali conversando com o juiz. Os jogadores vão deixando o campo. Guido Nunes. Uma palavrinha com o Juninho aqui. Juninho, na hora do gol você falou alguma coisa ali para a torcida do Fluminense? Só para lembrar um pouquinho que esse lado o Vasco conquistou porque foi o primeiro campeão da era Maracanã e só por respeito, acho que pelo menos
nesse último semestre a torcida merecia ficar ali, só isso. A sensação aí de ter marcado esse gol logo na sua reestreia? A bola sobrou ali, um pouquinho de sorte, né, que desviou em alguém ali no primeiro pau, acompanhei a jogada. Parece fácil, mas tem que atacar a bola sem medo de errar. Ataquei a bola agora na falta, tirei quase do Maracanã, mas acho que no geral foi um bom primeiro tempo. É equilibrado mesmo, o Fluminense estando com a menos, eu acho que o jogo tá equilibrado. Poderíamos ter encaixado melhor ali um contra-ataque para tentar fazer o segundo gol, mas acho que se a gente voltar assim dá para ganhar. Obrigado, Juninho. Janaína? Aqui ao lado do Edinho, dava para ter evitado aquele gol? Tava. O lance comigo era para ter tirado a bola, eu pensei que eu estava sozinho, mas o Pedro, quem tem uma felicidade, bateu para trás. Paciência, agora não adianta falar muito, voltar agora pro segundo tempo, batalhar, dar o nosso melhor que dá para empatar. Fazer o quê? Com 1 a menos, perdendo de 1-0, dá para reverter essa situação? O Fluminense consegue segurar o Vasco com 1 a menos? Dá sim, posicionar as duas linhas de 4 aqui, sofrer um pouquinho e achar um contra-ataque para poder fazer o gol. Fred, ele revidou? Eu não vi o lance, estava quieto. Vamos para o segundo tempo. Tem bola rolando. Começa o segundo tempo aqui no Maracanã. Saída do Vasco. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Ney. Bola tocada para Juninho, de calcanhar, bonito para a entrada da área, buscando Pedro Quem. Ele divide, sobra do Fluminense, Jean. Daí para Bruno. São os movimentos iniciais do segundo tempo para você no Sport TV em HD. Edinho caiu sozinho, não houve nada. Juninho. Bola bem tocada para o André, cara a cara, olha o gol. Cavalieri, ainda vai entrando. Gol! Logo no início da segunda etapa, André Cavalieri ainda tocou na bola, o Edinho caiu sozinho, Juninho levantou a cabeça, viu o André nas costas do Gum, Cavalieri ainda toca na bola, mas não evita o segundo gol do Vasco. Condição legal de André, nas costas de Gum, cara a cara, André, Vasco 2, Fluminense 0. Paulo César Vasconcelos. Mais um capítulo da série, valeu a pena trazer o Juninho Pernambucano de volta. E dessa vez, o André foi preciso na conclusão, deu de bico, como você vê aí, corre para conferir, percebeu que a bola ia entrar. Você tomar um gol com 33 segundos do segundo tempo, ficando em desvantagem com 2 gols e com 1 a menos, é óbvio que a situação do Fluminense fica muito mais complicada, porque esse Vasco que você vai ver aí, vai explorar muito esse jogador aí do lado direito, o Éder Luiz, o André, contra-ataque e passe do Juninho. E a torcida vai ao Edinho, que falhou no primeiro gol e escorregou no segundo. Wagner. Bola tocada para o Edinho, mal tocada, Jomar. 2 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Recuo para Ney. Canta alto, canta bonito a torcida do Vasco. Vamos ouvir o torcedor do Vasco no Maracanã. Henrique. Rainer toca na bola. Wendel divide. Bruno. Falta do Henrique. Cartão amarelo para o lateral do Vasco. Veja aí de novo o lance. Ele acaba atingindo o Bruno. Bem aplicado. Vai sendo atendido aí o Bruno. Logo no início do segundo tempo, com menos de 1 minuto. André fez o segundo. Luiz. Fala, Guido. Esse é o segundo gol do André no Campeonato Brasileiro. Do Vasco, o único jogador que marcou mais de uma vez nesse brasileiro. A situação fica ainda mais complicada para o Fluminense. Com 1 a menos, tem cruzamento para a área. Éder Luiz. Olha o talento do Juninho. Botou na grama. Saiu jogando mal. Rafael Sobis ganha para o Fluminense. 3 minutos no segundo tempo. Wagner pede o cruzamento, Rainer também. Carlinhos puxa para dentro, faz o cruzamento. Jean. Ficou curto para o Carlinhos. Último toque do jogador do Fluminense. Quarta-feira você não pode perder a super transmissão do Sport TV. No último jogo da Libertadores, decisão da Libertadores, o Mineirão vai estar lotado, vai estar lindo. Quarta-feira, às 8h50 para você. Atlético e Olímpia. Ney.
Bola é para Cavalieri. Carlinhos. Edinho. Wagner pisa na bola, evita a saída. Tem pouco espaço, 3 na marcação. E ele ganha o lateral para o Fluminense. Edinho erra o toque de cabeça. Rainer. O seu estilo, ele avança com a bola dominada, perde a dividida. O Wendel ganha na boa. Juninho. Sandro Silva. Daí para Henrique. Éder Luiz. Chegamos a 5 minutos. Jomar. Ney. Valoriza a posse de bola o Vasco de Juninho Pernambucano. Sandro Silva. Sandro Silva. Juninho. Sandro. Troca passes o Vasco. Pedro Quem tem a bola dominada. Éder Luiz. Pedro Quem. Você ligado na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Digão. Falta do Digão. Mais uma falta perigosa. André derrubado na entrada da grande área. Falta para o Vasco. A diferença desse início do segundo tempo pelo lado do Vasco que o Digão, que o André, você está revendo a falta que ele sofre, ó. É um golpe de judô do Digão. Voltou mais ligado no jogo. Por isso, fez um gol e agora provoca uma falta boa para a cobrança do Juninho. O Fluminense ainda está zonzo por ter sofrido o segundo gol com 33 segundos do segundo tempo. No fim do primeiro tempo, o Juninho teve uma ótima chance, bateu muito alto. Ele mesmo brincou que deu quase fora do Maracanã. Mas é um grande cobrador de faltas. Ótimo momento a favor do Vasco. Rafael Vaz vem para a cobrança, deixou para o Juninho. Juninho bateu no capricho, na barreira. Ney acredita no lance. É escanteio. Mais um escanteio para o Vasco. Vasco vai se reencontrando com as vitórias. O Fluminense vai chegando à 4ª derrota seguida no Brasileirão. Preocupação do Cavalieri. Cobrança de escanteio. Diego Cavalieri tira de soco. Não valeu nada disso. O juiz vai mandar voltar a cobrança. Marcelo de Lima Henrique fala ali com o Digão, fala com o Gum. Juninho vem para a cobrança do escanteio. Cobrança na primeira trave. Jean tirou. Jean completa. Rainer. Tenta botar na grama, tenta evitar a saída da bola. Posse de bola para o Fluminense. Nesta segunda, Luiz Roberto recebe no Bem Amigos Abel Braga e Paulo Roberto Falcão. Bem Amigos às 9. Gum. Daí para Bruno. De novo Gum. Ney de cabeça. Juninho de primeira. Digão e André. André ganhou. Falta do Digão. A zaga do Fluminense bate cabeça mais uma vez. Digão perde uma bola que era dele. Veja mais uma vez. Engraçado que o assistente não achou que houve falta. Quem marcou foi o ar. Você vê que o assistente... Sim, houve falta, houve a falta. Mas o assistente você vê numa imagem anterior falando não. E aí o árbitro entendeu acertadamente que houve a falta. Mais uma falta a favor do Vasco. A torcida do Vasco canta alto, canta bonito. Juninho, homem das bolas paradas. Jomar vem tentar a cabeçada. Rafael também tem cruzamento na entrada da pequena área. Corte do Digão.
André fica atrás do Cavalieri, tem cruzamento. Éder Luiz bateu na direção do gol, ficou fácil para Diego Cavalieri. Dorival conversa com o Felipe Souto, Luiz. Reposição veloz. O Fluminense tenta usar a velocidade do Rainer. Acabou o campo. Não está tonto, né? O gol até agora deixou o Fluminense perdido. Até se reencontrar, o Vasco está tentando aproveitar essa tontura do Fluminense para ver se chega ao terceiro gol. E aí você liquida definitivamente o jogo. E é isso que o Vasco está querendo fazer, não sentar em cima da vantagem. O Fluminense ainda não conseguiu se reencontrar depois de um gol tão rápido sofrido no início desse segundo tempo. Carlinhos. Jean. Wagner. Edinho. As vaias continuam. Carlinhos. Rainer pede o cruzamento. Tem cruzamento na direção de Rainer. Ele sobe de cabeça. Passou. Chegou no Bruno dentro da grande área. Perdeu tempo. Bateu cruzado. Rainer tenta o giro. Bateu pro gol. Desviou no Ney. É escanteio pro Fluminense. Luiz. Substituição no Vasco, Guido. Exatamente, antes da cobrança do escanteio vai sendo o Henrique, que é lateral esquerdo, para a entrada do Felipe Souto, volante. Com isso, o Wendel vai ocupar ali o lado esquerdo do campo. Cruzamento na entrada da pequena área. Gol! É do Fluminense! Carlinhos! Mais uma vez, Carlinhos funciona no jogo aéreo. Carlinhos diminui. O Fluminense faz o primeiro de cabeça. Carlinhos. 2 para o Vasco. 1 para o Fluminense. Linda imagem da bola entrando. Câmera colocada dentro do gol. Carlinhos diminui. Paulo César Vasconcelos. A primeira falha é do Ney, que não sai do chão. Olha ali, ó. Você tá vendo? A segunda do goleiro Diogo Silva, que no primeiro tempo já tinha saído mal e calculou mal a trajetória da bola. É o gol que o Fluminense precisava, porque apesar de zonzo, agora vai colocá-lo na partida. Vai deixar o Vasco com a sensação de que não está decidido o jogo, ele não estava, e vai dar um alento à equipe do Fluminense. Vai tornar esse jogo mais disputado, Luiz. Acorda a torcida do Fluminense. O Fluminense tem um a menos desde os 25 do primeiro tempo, quando o Fred foi expulso. Em relação ao Felipe Souto, ele treinou muito bem também na lateral esquerda. Pode fazer um revezamento com o Wendel. Foi utilizado como lateral esquerdo, ele chega na marcação. Falta a favor do Fluminense de Bruno. Bruno jogou uma vez aqui no Maracanã, na Série B, com a camisa do Juventude, justamente contra o Vasco. Cobrança do Sobis. Você ligado no Sport TV acompanhando a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ouça a torcida do Fluminense. Tá acreditando o torcedor do Fluminense. Bruno faz a cobrança dentro da grande área. Pro Gum, desviou de cabeça. Wagner chegou dividindo. Carlinhos para trás, pro Edinho, levanta. Na direção do Wagner de novo. Ele briga pela posse de bola. Cai, é escanteio. Escanteio para o Fluminense. Luiz. Janaína. Dos 12 gols... Vai lá. O Sobis cobrou o escanteio, mas se antecipou. O juiz não havia autorizado ainda. Dos 12 gols do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, esse foi o 9º que nasceu de uma jogada aérea. Esse tem sido forte do Fluminense nesse campeonato. Escanteio para o Fluminense. Tenta o jogo aéreo de novo. Bola tirada de soco, chute. Gum desviou no meio do caminho. O Fluminense busca uma pressão mesmo com 1 a menos. O jogo é bom. Jogo emocionante. Bruno com a bola dominada. Dribla. O Fluminense vem para cima. Bruno. Cruzamento. Jogadores pedem um pênalti. Gum caiu, pediu pênalti. Rainer divide. Jogo perigoso. Falta a favor do Vasco. Fica caído aí. O Bruno foi marcado uma falta a favor do Vasco. E a bolinha trabalha. Renan Oliveira novamente.
2-1. Jomar e Gum. Alguma coisa? Não, para mim é uma jogada normal. Agora, no quesito nervo, o time do Fluminense tem mais segurança em momentos de tensão como esse, que a partida está entrando, do que o Vasco. Juninho Pernambucano para o Vasco, agora ele vai ser muito importante para acalmar essa equipe, trabalhar mais essa bola. O Fluminense, motivado por essa torcida aí, ó, vai partir para cima do Vasco. Clássico carioca, de volta à sua casa, de volta ao Maracanã. Felipe Souto, passe errado. Sobra no canhoto de novo. Felipe abre a jogada na esquerda. Pedro Ken. Wendel faz a ultrapassagem. De novo Wendel. Último toque do jogador do Vasco. Rainer. O Vasco fez 2-0. O Fluminense marcou seu gol com Carlinhos. E no Mundial Paralímpico de Atletismo em Lyon, sem o Pistorius na pista, o Alan Fonteles voou, levou o ouro e bateu o recorde mundial dos 200 classe T43, tempo de 20,66. Foi aplaudido de pé. A antiga marca era de Oscar Pistorius com 21,30. Wagner na entrada da grande área, tenta o domínio. O jogo esquenta aqui no Maracanã. O Fluminense vem para cima. Ney, bola para o lado, Jean dá combate. Sobis vai atrás da bola. A torcida do Fluminense gosta. E você está vendo aí o que o gol fez com a equipe do Vasco. Aquele Vasco que estava seguro com a vantagem de 2-0, bastou o Fluminense diminuir essa vantagem para o Vasco mostrar toda a sua insegurança, que é fruto até de uma sequência de resultados ruins, de uma campanha claudicante, de uma série de fatores. Enquanto que o Fluminense, nesse aspecto, está mais acostumado a situações de tensão e por isso seu time começa a pressionar o Vasco. Falta a favor do Fluminense. 16 minutos. Sobis faz o cruzamento. A bola não chegou no Carlinhos. Éder Luiz. Lá vem o Vasco na velocidade. O Vasco quer um contra-ataque para marcar o terceiro. Éder Luiz. Toca a bola para o Pedro Ken. Distribuição na direita. E o escanteio. André pediu o pênalti, caiu a escanteio. Jogo bom, o jogo deu uma bela esquentada no segundo tempo. É muito melhor do que o jogo do primeiro tempo. E o Maracanã revivendo o duelo das torcidas no grito, na empolgação, no incentivo. Assim que sempre é bonito. Juninho faz a cobrança de escanteio. E a torcida do Fluminense volta a evocar o time de guerreiros. Felipe Souto, mais um cruzamento. Bruno. Na jogada com o Wendel. Falta a favor do Fluminense. Luiz. Janaína Xavier. Uma curiosidade que aconteceu aqui no banco há pouco. O Abel estava falando lá no tradicional radinho, né? Com a sua comissão técnica. O quarto árbitro proibiu, diz que é proibido, não pode. Ele jogou o rádio no chão, ficou doido. Carlinhos. Passou pelo Juninho. Encara a marcação do Ney, faz o cruzamento para o Rainer. Quase o empate, a bola não chegou no Rainer, a escanteio. Mais um bom cruzamento do Carlinhos, veio passando por todo mundo, só não passou pelo Wendel. Sobis na cobrança do escanteio, cobrança mais aberta dessa vez, aberta demais. Sandro Silva para frente, Edinho. Rainer dá combate. Bola do Fluminense. Esse é Wagner. Levanta a cabeça, faz o lançamento, virada de jogo aqui na direita. Rafael Sobis. Jean. Sobis. Bateu de fora. Passou perto. Veja mais uma vez a finalização de Rafael Sobis. Fluminense vem para cima, Paulo César Vasconcelos. Vem para cima porque é um time, tem um elenco acostumado a situações limite. O Vasco tem que, primeiro, lembrar que ainda possui uma vantagem, tanto no placar quanto dentro de campo, numérica.
E lá vem o Vasco pela direita, o cruzamento na direção do André, não chegou no Juninho. Bom cruzamento do Pedro Quem. E botar essa bola no chão, trocar passe, explorando esse jogador que você vê aí, ó, que é até agora o melhor em campo. Temos agora 19 minutos no segundo tempo. Wagner. Edinho. Devolução para o Edinho. Esse é Rafael Sobis. Vira a jogada na direita. Acha o Bruno. Corta para o meio. Mais um corte para o Jean. Tentou o drible e perdeu. Juninho. Lá vem o Vasco. Éder Luiz. André faz o deslocamento. Está impedido. Não vale a defesa do Cavalieri. Já estava impedido o André. (20 minutos no segundo tempo. Rainer. Nesta segunda, Luiz Alberto recebe o técnico do Fluminense, Abel Braga. E aí recebe ainda Paulo Roberto Falcão. Bem, amigos, às 9 horas da noite. Sobis caiu pedindo uma falta. Olha o contra-ataque, o Vasco procura. Lançamento, condição legal, tá longa. Cavalieri tira com o pé. O Vasco tá fechado para jogar num contra-ataque. Para marcar o terceiro e respirar mais uma vez. Felipe Souto. Agora que o Vasco está começando a se reorganizar depois do gol sofrido, do gol marcado pelo Carlinhos. Está começando, acompanha, a tentar ter uma saída de bola mais bem trabalhada, a explorar o Éder Luiz num contra-ataque com o deslocamento do André, porque teve uns 5 minutos em que ficou meio perdido aí e assustado. Jomar, tocando com o Ney. Sandro Silva. Juninho. Ney. Felipe Souto. Éder Luiz. De novo Felipe Souto. Wendel. Sandro Silva. Consegue ficar com a bola no pé, dá uma cadenciada no jogo agora o Vasco. Sandro Silva. Felipe Souto. Rafael Vaz. De novo Felipe Souto. O Fluminense vem para mais uma mexida. E o Vasco busca o terceiro. Éder Luiz. Gol na bola. Wagner. Rafael Sobis. Falta do Jomar. Amarelo para ele. Nessa altura o Vasco tem que tomar cuidado que o Jomar tem amarelo, o Juninho tem amarelo. O Henrique, que tinha um cartão amarelo, foi substituído. Veja aí, Gum, o juiz entendeu que não teve nada aí não, que o Gum foi na boa. Luiz. Janaína. Sai Edinho, entra Marcos Júnior no time do Fluminense. O Abel querendo os Marcos Júnior, jogador que cai pelos lados do campo. O Jean vai ficar com a posição de volante. Para que 2 volantes? Para que o Edinho ali? Ele não vai acrescentar muito. É o Abel querendo pressionar, especialmente com velocidade. Ele tem Rainer e Marcos Júnior, são 2 velocistas. Olha o Sobis, chegou na frente, bateu, foi travado pelo Diogo Silva. É escanteio para o Fluminense de Rafael Sobis. Boa defesa do Diogo. Jogo quente, jogo bom no Maracanã. Rafael Sobis vem para a cobrança do escanteio. A bola estava fora do quarto de círculo. Sobis na cobrança do escanteio. A bola vem na primeira trave. Ney tira de cabeça, acha a categoria do Juninho. Matou na boa, faz o lançamento. Lá vem Éder Luiz. Cavalieri sai do gol. É Laica. Wendel no peito, na grama. Felipe Souto. Juninho. 23, segundo tempo de jogo aqui no Maracanã. Wagner mergulha, faz o corte. Marcos Júnior. Lá vem o garoto, é velocista, é habilidoso. Ney, na bola. Juninho. Felipe Souto. Pedro Quem. Dá para o Wendel. Pedro Quem cai pela esquerda, pede e não recebe. Felipe Souto. Vasco vem para mais uma alteração. Juninho cansou, Luiz. Vem aí Fábio Lima com a 38. Mais uma aposta do Dorival.
O Alisson, que foi titular na derrota por 1-0 para o Flamengo, e o Daxon, que entrou no segundo tempo, hoje não ficaram nem no banco. Dorival vai mexendo um pouco no elenco do Vasco. Vai mexendo um pouco, mas a saída do Juninho, evidentemente, vai ter um impacto no desempenho da equipe do Vasco. Ele foi a reserva de qualidade desse time, melhor jogador em campo. Fez o primeiro gol, deu o passe para o André marcar o segundo. E era a experiência. Tudo aquilo que o Vasco precisa para o resto da temporada. Fica pelo menos para o torcedor vascaíno a certeza do acerto nesse retorno do Juninho. E caberá agora ao grupo que ficará em campo, tendo o Éder Luiz e o Ney como os mais experientes, saber administrar essa pequena vantagem. O jogo não está definido. O Fluminense vai crescer na partida cada vez mais. A torcida do Vasco, aí você vê, reverencia o Juninho. O Reizinho. Muito justamente. E entra o Fábio para substituí-lo. Mas é um jogador que está léguas e léguas atrás do Juninho Pernambucano. Uma aposta do Dorival. Fábio Lima em campo. Sobis. Gira, consegue achar o espaço para o Carlinhos. Dividiu com o Ney. Falta a favor do Fluminense, falta do Ney. O Carlinhos levantou a bola. O Ney não toca. O juiz pode ter entendido que houve jogo perigoso, mas o Ney não toca no Carlinhos. Mas ele não levantou o braço. Se fosse jogo perigoso, teria levantado o braço, porque o Ney nem falta, exatamente. Nem sequer tocou no Carlinhos, passou longe. Ney não toca o Carlinhos. Rafael Sobis na cobrança. Bateu por baixo o Sobis dessa vez. Rainer. Sobis. Mais uma posse de bola para o Fluminense. 2 Vasco, 1 Fluminense. Carlinhos na linha de fundo. Gira. Volta a jogada com Rafael Sobis. Ajeitou para ter ângulo para o chute. Bateu para o gol. É escanteio. Defende Diogo Silva. Sobis tenta comandar o Fluminense no ataque. O escanteio já foi cobrado. Sobis. Marco Júnior dentro da grande área. Dribla, vem para a esquerda. Faz o cruzamento. Bola fechada fácil para o Diogo Silva. Vem, garoto, vem, vem. Rafael Vaz. Jogo bom, jogo movimentado. Vasco 2, Fluminense 1. Virada de jogo na direita. Tem espaço. Lá vem André. Ajeitou, bateu pro gol na trave. Soltou a bomba, André na trave. É tiro de meta para Cavalieri. Acreditou o André. Bruno. O Vasco, com um homem a mais desde os 25 no primeiro tempo, tem 53% do tempo de posse de bola. Marco Júnior. Faz a opção pela jogada individual. Passou pelo Ney. Forçou a jogada pelo meio. Sobis. Vem para cima da marcação do Ney. Ótima virada de jogo na direita. Para o Bruno. Ficou longa. Bruno não evitou a saída. Com essa vitória, o Vasco vai chegando à 12ª colocação. O Fluminense vai caindo para 14º. Quarta derrota seguida do atual campeão brasileiro. Rainer. Ainda Rainer. Bola para o Fluminense. Assistente entendeu que a bola saiu. É lateral para Bruno. O desgaste físico é flagrante no time do Fluminense, com a menos desde os 25 do primeiro tempo, tentando uma reação depois de estar perdendo por 2-0. 2 para o Vasco, 1 para o Fluminense. Bruno coloca quase na entrada da pequena área. Fábio Lima dá um chutão para o lado. Carlinhos. Éder. Fábio. Boa bola. Olha o contra-ataque. O Vasco quer. São 2 contra 1. Digão. Falta do Digão. E o Digão tem amarelo. Vai ser expulso. Vermelho para Digão. Aos 28 do segundo tempo, o Fluminense fica com 2 a menos. Digão recebeu um amarelo aos 8 do segundo tempo.
Eram 2 contra 1, Digão parou o lance. Vermelho para Digão. Aí era a única alternativa que ele tinha. Agora, você tem que lembrar do cartão amarelo que ele recebeu lá no primeiro tempo. Como ele ficou nesse mano a mano aí, da maneira que ele já foi para ser driblado e apelar para falta. Um zagueiro pesado. O André é um pouco mais leve e o André nesse segundo tempo está mais ligado no jogo. Quando ele fica mais ligado no jogo, ele rende mais. No primeiro tempo ele foi muito esperto. Fluminense agora tem 2 a menos. Canta a torcida do Vasco no Maracanã. Como não tem o Edinho, não dá para improvisar zagueiro. Falta para Rafael Vaz bater. Ney também está na cobrança. Partiu Rafael Vaz, bateu na força, Cavalieri. É escanteio para o Vasco. Pancada do zagueiro Rafael Vaz. Boa defesa de Diego Cavalieri. Veja a reação do zagueiro do Vasco. É escanteio. Carlinhos marcando André. Cobrança de escanteio na entrada da pequena área. Tiro de meta para o Fluminense. Passamos dos 30 no segundo tempo. Luiz, o Vasco vai para a terceira e última alteração. Sai Éder Luiz com a 7, muito cansado. Entra o Tenório com a número 11. Sai um jogador que em tese poderia ter dado velocidade ao Vasco, mas é um jogador de condição física limitada. E entre o que poderia fazer e o fez, tem sempre uma desvantagem. E entra o Tenório, que joga mais centralizado. O André pode cair pelos lados do campo. O Tenório é um atacante de força. E o Fluminense, muito provavelmente, o Abel não vai mexer, vai esperar um pouco para ficar ali com o Gum, uma linha de 3 zagueiros, para tentar conter os avanços do Vasco no ataque. Vasco tem 2 a mais em campo, sai jogando errado. Rainer tenta o drible, cai. Falta do Wendel. Cartão amarelo para o Wendel. Por esta falta que ele fez no Rainer. Como a Janaína já citou, o Fluminense é muito forte no jogo aéreo, nas bolas levantadas na grande área. Com 2 a menos pode ser a única alternativa. Sobis na cobrança. Vasco 2, Fluminense 1. Rafael Sobis faz o cruzamento. Na segunda trave ficou fácil para o Diogo Silva. E olha a reposição veloz. Bola longa para o Fábio. Chegou. Fábio Lima na linha de fundo. Faz o cruzamento para a entrada da pequena área. Wagner faz o corte. Wagner virou zagueiro nesse momento. Você vê um pouco do cenário do que vai ser esse jogo até o fim agora. O Fluminense saindo e oferecendo espaço para o Vasco tentar encaixar o seu contra-ataque. Temos jogo pela frente. 32. Wendel na reposição. Bola na direção do Tenório, tanque. Sobis. Sandro. Jomar. Marco Júnior aperta, a bola recuada para Diogo Silva. Clássico Carioca, 8ª rodada do Brasileirão. O Vasco vai se recuperando, vai chegando à 12ª colocação. O Fluminense vai caindo para 14º. 4ª derrota seguida do campeão brasileiro. Lançamento para o garoto Marco Júnior. Ele briga. Ganha Rafael Vaz. Carlinhos recuando para Cavalieri. Rainer sobe, consegue o desvio, está impedido o Marco Júnior. Desatenção do Marco Júnior. Não acreditou que o Rainer pudesse ganhar no alto. Ficou olhando só a bola, esqueceu de olhar de que maneira ele estava posicionado. Volta e meia tem atacante que é assim, fica olhando só a bola, olha lá, tá só olhando o lance. Esqueceu de dar uma olhadinha básica para o lado para ver onde ele estava.
Daqui a pouquinho, logo depois de Fluminense e Vasco, tudo da rodada para você no Troca de Passes. Luiz. Fala, Guido. Um detalhe aqui no banco do Vasco, o Juninho está com uma bolsa de gelo na panturrilha direita, mas os médicos disseram que é apenas preventivo, apenas por conta do cansaço mesmo. Falta do Carlinhos. E o Carlinhos deu uma encarada no Pedro Quem. Eu não consigo entender a cabeça de alguns jogadores brasileiros. O assistente marcou a falta, o árbitro referendou. E aí começa uma discussão, a falta foi marcada. Tá aí a falta do Carlinhos, pegou, empurrou, o assistente marcou, ele já está reclamando com o assistente que marcou a falta. Fábio, de novo o Fábio Lima. Rafael Vaz. O Vasco com 2 a mais tenta o terceiro. O chute do André Cavalieri. Defende Diego Cavalieri. André pede o grito da torcida do Vasco no Maracanã. E a torcida atende. André girou de frente para o gol. Cavalieri defende. Cobrança curta do Felipe Souto. Devolução para ele. Com 2 a mais, o Vasco gira o jogo. Ney bateu de longe. Cavalieri. Outro escanteio. E o Cavalieri vem se destacando no Fluminense. É hoje um dos melhores jogadores do time. Mais uma ótima defesa de Diego Cavalieri. Vasco 1, Fluminense. O Fluminense tem 2 a menos nesse momento. O cruzamento. Gol! É do Vasco! Tenório! O Vasco chega ao terceiro com 2 a mais. Tenório subiu na cobrança do escanteio. Tenório de cabeça. 3 para o Vasco, 1 para o Fluminense. Relaxa o Vasco nesse momento, Paulo César. É um gol que dá tranquilidade, Luiz. Tranquilidade que o Vasco tinha perdido após o Fluminense ter reduzido a diferença, feito o seu primeiro gol. O Tenório entrou para isso, para ser um homem de referência dentro da área, com o André caindo mais pelos lados do campo. Ficou evidente ali a falta que faz o Digão, o zagueiro. Enquanto que a torcida do Fluminense aí já começa a ir embora, porque ela percebe que com o tempo de jogo que temos e com a situação que se desenha de 9 contra 11 em campo, o jogo está muito mais para o Vasco da Gama. Agora é uma questão do Vasco administrar isso aí. O Fluminense vai explorar muito o Rainer, que você vê com a bola, e o Marco Júnior. Rainer dá carrinho, briga, Sobis na disputa. Faz a festa a torcida do Vasco aqui no Maracanã. O Vasco vai se recuperando depois da derrota para o Flamengo. Vai chegando a 12ª colocação. Lembrando que o Montoya não foi regularizado a tempo. Fagner e Guinha Azul ainda não começaram a treinar. São alguns reforços do Vasco de André. O Fluminense sairá dessa partida permanecendo essa vitória do Vasco, que está muito bem encaminhada, 38 minutos do segundo tempo, tendo que pensar várias coisas sobre a formação da sua equipe, utilização do Deco, se o Rainer deve ser efetivado como titular ou não, e o Vasco sai com alento de ter o Juninho pernambucano de volta e ter o Montoya aí, que está também se regularizando, assim como o Fagner, ou seja, Fluminense com um alerta. Carlinhos briga. Tiro de meta. Fluminense com um alerta sobre o que ele quer para esse Campeonato Brasileiro. Ele não pode continuar com a mesma postura para o restante da competição. E o Vasco mais animado, porque começa a enxergar boas perspectivas. E com 9 pontos, o Fluminense vai se aproximando da linha de rebaixamento nesse momento. Embora tenha elenco para reagir.
Rafael Vaz mandou para frente. Carlinhos de primeira. 3 Vasco, 1 Fluminense. Marco Júnior. Wendel manda para frente. Os times do Rio estão de volta ao Maracanã e o Vasco quer mais. Olha o lançamento para o Tenório, de cabeça, fácil para Cavalieri. E nesse Campeonato Brasileiro, o Vasco perdeu 2 jogos por 5. 5-1 para o São Paulo e 5-3 para o Internacional. Tá sentindo aí o Bruno. Agora, Luiz, uma observação que deve ser feita. No jogo contra o Flamengo, o Vasco parecia quarto de adolescente em final de férias, todo desarrumado. O jogo de hoje já está mais bem arrumado, já conseguiu concatenar mais essa jogada. Tem o trabalho do técnico? Tem, mas tem aí a torcida do Fluminense partindo já para casa. Tem também a entrada de um jogador que conseguiu dar um pouco de ordenação ao jogo e especialmente ao setor mais fundamental de qualquer time, que é o meio de campo. Chama-se Juninho Pernambucano. Não se pode achar que foi só o trabalho do técnico. Se não tiver qualidade, e a entrada do Juninho Pernambucano deu essa qualidade, nada vai acontecer. Não dá para o Bruno, entrando o Wellington Silva. Uma das contratações do ano no Fluminense. Lateral direito, Wellington Silva. Marco Júnior. Gira, puxa para o meio. O Fluminense tem 2 a menos. Jean. Wagner. Consegue o drible. Dá uma clareada na jogada. Toca com Wellington Silva. Volta o lance. Wagner. Carlinhos. Vem para cima da marcação. Consegue o drible. Ainda Carlinhos. Jean. Driblou na entrada da área. Jean ameaçou o chute, acelerou. Jean bateu pro gol, bateu cruzado. Defendeu o Diogo Silva depois do desvio. Boa defesa do goleiro do Vasco. 3 Vasco, 1 Fluminense. Fred foi expulso aos 25 do primeiro tempo e Digão aos 28 do segundo. Jomar. Valoriza a posse de bola, troca passes o Vasco de Jomar. Daí para Ney. E a torcida do Vasco canta a música do Neguinho da Beija-Flor. Domingo eu vou ao Maracanã. E lá vem o Vasco querendo o quarto. André tropeçou, perdeu o equilíbrio, perdeu a bola para o Carlinhos. Wagner, falta do Carlinhos. Carlinhos chutou o André. Impressionante como o André subiu de produção nesse segundo tempo. Passou a ser um jogador participante, jogador ligado na partida. Você vai ver inclusive nesse lance que ele perde a bola, levanta e sofre a falta do Carlinhos. O Fluminense teve aquele momento ali quando fez 2 a 1, em que na base da vontade, da garra, tentou pressionar o Vasco, mas esbarrou hoje na pouca inspiração do seu meio de campo. Wagner foi um jogador que praticamente não existiu, assim como não existiu o Deco no primeiro tempo. Falamos agora para todo o Brasil, inclusive para o estado do Rio. Você, no estado do Rio, está reencontrando o Maracanã num clássico. E o Vasco do Felipe Souto vai ganhando do Fluminense. 3 para o Vasco, 1 para o Fluminense. Contando para você que chegou agora a história do jogo. Fred foi expulso aos 25 do primeiro tempo. O Vasco já vencia por 1 a 0. Gol do Juninho. O Vasco fez 2 a 0 no início do segundo tempo. Temos um público pagante aqui de 34.634. Público presente de mais de 46 mil. Pode ser um bom momento para o Vasco. O Vasco buscando o quarto. O Wendel bateu a falta no travessão. No travessão, tiro de meta para Cavalieri. Rainer não consegue o domínio. Vasco fez 2 a 0 no início do segundo tempo, contando a história para você do estado do Rio. Logo no início do segundo tempo, André fez 2 a 0. O Fluminense diminuiu com o Carlinhos. O Digão foi expulso. O Fluminense ficou com 2 a menos. E Tenório fez o terceiro. No momento, a torcida vibra. Grita, olé!
Ney. Com a marcação do Sobis. Com 2 a mais em campo, o Vasco gira o jogo. E a torcida vibra. Vamos até 47. Delírio total da torcida do Vasco com o Olé. Quando o juiz apita o fim do jogo. Termina a partida, não dá os acréscimos, fim de jogo. Apita Marcelo de Lima Henrique. 3 para o Vasco, 1 para o Fluminense. No reencontro dos clubes cariocas com o Maracanã. O Vasco ganha o clássico. 3-1. Janaína. Ao lado do Jean. Jean, o que dizer depois de mais uma derrota, 4ª seguida do Fluminense? É difícil, né? Mas a busca que nós tivemos, começo do segundo tempo, foi demais. É isso que a gente tem que ver. Claro que tá ruim, os resultados estão vindo, mas o que a gente fez hoje é ter orgulho um pouquinho desse guerreiro aí. Luiz. Tem bandeirão. O bandeirão tá de volta ao Maracanã. A festa da torcida do Vasco. Vamos curtir um pouquinho. Os jogadores vão deixando o campo. Guido Nunes e Janaína Xavier no gramado. Ordena a saída dos jogadores aqui do Vasco. Vou pegar aqui uma palavra com o Rafael. Rafael, qual a importância dessa vitória de ver 3-1 aqui de volta ao Maracanã para a tranquilidade que o Vasco precisa na continuidade do Brasileirão? Bom, nosso time está precisando dessa confiança. Nada melhor que ganhar um clássico. Perdemos 2 partidas já. Infelizmente estávamos na zona do rebaixamento, mas nosso time está de parabéns. É isso aí, é manter agora. Tem um jogo já importante no sábado. E é isso aí, vamos trabalhar que Deus ajuda. Obrigado, Rafael. Janaína? Aguardando aqui a saída do Diego Cavalieri para falar com ele. Luiz. Luiz. Aproveitar então pegar o André aqui que já fala. Acho que independente da vitória, acho que é ver essa torcida assim. Acho que hoje foi um dia que a gente jogou para eles, né? A gente está feliz de saber que eles estão saindo do Maracanã feliz, não pela vitória, mas pelo time que eles viu brigando, lutando, jogando bonito. Então acho que é uma vitória para a torcida, e o Fluminense acho que é o time que eu mais fiz gol na minha carreira, né? Então é o time que eu tenho sorte. André, qual a importância da entrada do Juninho nessa equipe? Pô, acho que vocês viram, é um cara que tem experiência, e como ele falou no vestiário, cara, acho que quando ele era mais novo, ele deixava essa pressão para os caras mais velhos, e hoje, vamos dizer que ele é o mais velho, então ele falou para deixar a pressão para ele, para a gente jogar bola. Então é um cara que não só para a torcida, mas para a gente é um ícone. Ok, obrigado, André. Tem alguém, Janaína? Ok, continua aguardando o Diego Cavalieri, que está deixando o campo agora. Já eu chamo, Luiz. Torcedor de Cataguases, é isso? Torcedor de Cataguases, mais uma vez, trazendo o seu cartaz para o Sport TV. A festa da torcida do Vasco, uma linda festa. Depois de resultados ruins, depois de estar na zona de rebaixamento, o Vasco chega à 12ª posição, Paulo César. Pois é, e chega de forma merecida. O Vasco no todo da partida, especialmente nesse segundo tempo, foi uma equipe superior, o time do Fluminense. O Fluminense teve 2 jogadores expulsos. O Vasco soube tirar proveito dessa vantagem. E vamos a Janaína Xavier. Estou aqui ao lado do Diego Cavalieri. Diego, na semana passada lá em Macaé, quando você saiu de campo, eu falei com você, você falava da fase ruim. Hoje, apesar da derrota, inclusive Paulo César Vasconcelos, nosso comentarista, falou o seguinte: Diego Cavalieri foi um dos melhores jogadores do Fluminense em campo nessa noite. Como é que você avalia a tua atuação depois de uma semana pensando em tudo que vinha acontecendo? É difícil falar individualmente, porque a gente é um grupo e a fase está complicada, o time está jogando bem, mas está acontecendo alguns erros que vem custando a vitória para a gente. A gente até com um jogador a menos estava colocando pressão no time do Vasco. Mas acho que o torcedor hoje está com uma interrogação, porque é um elenco forte, um elenco de muita qualidade, que foi campeão ano passado com uma das melhores campanhas, e esse ano, infelizmente, o resultado não vem aparecendo, mas acho que reclamar de luta, de entrega, acho que não pode, porque a gente demonstrou hoje o brilho que nós temos. Infelizmente o resultado não vem, e é claro que a cobrança vai existir, mas acho que, como eu falei, é difícil analisar individualmente. A gente é um grupo, quando
ganha todo mundo, quando perde todo mundo. Claro que todos têm responsabilidade, mas como muito se falou ano passado, que a gente tinha um grupo forte, um ambiente muito bom. Então a gente não pode deixar isso acontecer por más resultados. Importante a gente conversar lá dentro, manter a amizade, manter um ambiente bom e continuar trabalhando, que é só assim que a gente